Olá, tudo bem? Eu recebo sempre muitas perguntas com relação a como fazer um estudo bíblico, como trabalhar o ensino da palavra de Deus com adolescentes e com jovens, e também muitas perguntas acerca do discipulado. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o discipulado para jovens e adolescentes, tá certo? Bom, o discipulado, ele é uma prática muito importante e vital da igreja. A igreja que discipula, ela forma seguidores de Cristo, isso é maravilhoso, né? É através do discipulado que a igreja cresce de forma é, verdadeira, né? De forma progressiva e continuada. Duas grandes áreas da igreja que precisam sempre estar sendo alvos de investimento é justamente missões e discipulado. A missões, né, a grosso modo, ela traz a pessoa para a igreja, leva ela até aceitar a Cristo, né? Missões leva a pessoa a ouvir falar de Jesus, sentir Jesus e ter o desejo de aceitar a Cristo como Salvador. A partir daí, é muito importante cuidar para que a pessoa não saia, né, não entre pela porta e saia pela janela da igreja. E uma das formas mais eficazes de fazer com que ela permaneça na igreja e sinta-se realmente abençoada, né? Sinta-se realmente bem na igreja, porque cresce, aprende, desenvolve de forma saudável, é a prática do discipulado. Bom, o discipulado, além de receber os novos convertidos e dar para eles uma solidez, lembrando que o discipulado ele abrange várias fases, e cada fase do discipulado ela tem que ser vivida dentro né, da sua daquilo que é saudável, né? Ou seja, a pessoa não pode ser, por exemplo, alguém que está naquela fase dos primeiros passos da fé a vida toda. Ninguém anda os primeiros passos a vida inteira, né? Ninguém anda que nem um bebê é, nos anos seguintes de vida. Você sempre vai desenvolvendo. O discipulado é da mesma forma. Bom, nós temos então essa forma de discipulado. Mas nós também temos o discipulado para aqueles que já nasceram na igreja. E esse é o discipulado que nós estamos abordando aqui, certo? Um discipulado feito para jovens e adolescentes. É importante destacar também que é um outro grupo que o discipulado ele é bem-vindo de forma constante, é o grupo de crianças. Então, tanto crianças, quanto adolescentes, quanto jovens, são três grupos etários que o discipulado precisa ser constante. Você precisa ter com eles uma caminhada de aprendizado constante, até que haja ali, sim, um desenvolvimento já bem sustentado, né? A pessoa sinta-se realmente numa fase onde ela passa a ser agora sim protagonista de processos, fazendo com que outras pessoas sejam por elas também discipulados. Ok? Mas a conversa hoje é um pouquinho mais sobre adolescentes e jovens. E eu estou falando também, os jovens, não é aqueles jovens até 35, 40 anos. Hoje em dia, inclusive, a gente tem aí adolescentes, né, que chegam nessa idade, dependendo como são criados, como se sentem nessa sociedade tão diferenciada. Mas a nossa conversa hoje, então, é para adolescentes realmente de 11, 12 anos até 16, 17 anos, e jovens a partir dessa idade, até os seus 20 e poucos anos. Ou seja, quando você ainda está naquela fase de formação mais da sua própria identidade, das suas próprias concepções primeiras da fé cristã. Então, esses jovens, esses adolescentes, eles precisam ser alcançados, meus amados, por um programa bem definido de estudo bíblico. E você tem que pensar, por exemplo, que um discipulado para adolescentes, ele precisa ser pensado numa ótica de pelo menos uns 5 anos de trabalho progressivo. Então, toda semana é interessante você ter um momento de reflexão com esses adolescentes, onde você vai trabalhar diversos temas. Primeiramente, né, os temas básicos da fé cristã, o tão conhecido cremos, onde você vai trabalhar sobre Deus, salvação, Jesus, Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e as várias outras áreas ali que são necessárias que sejam trabalhadas para que eles saibam, né, do que está sendo falado na igreja, eles saibam também o que pedir, o que orar, e isso é muito, muito interessante. Bom,
Além disso, é preciso inserir no discipulado com jovens e adolescentes também temas contemporâneos, como eles podem enfrentar os seus dilemas do dia a dia, né, como é que eles podem lidar com escola, com faculdade, com trabalho, com essa bipolarização do mundo, né, entre um grupo X e um grupo Y, e ali no meio todo mundo pega fogo. Como é que eles, como cristãos, devem se comportar nesse enredo, nessa história? É importante que eles entendam que, como cristãos, né, nesse contexto de bipolarização, onde a pessoa fica se matando na internet, nós precisamos, na verdade, entender que a nossa posição ela não é a de abraçar essas causas, entre aspas, da moda, mas sim sermos nesse mundo voz profética, levar paz, levar Deus. Eles não devem deixar se levar por essa bipolarização que apenas tem a função ali de alimentar egos e de criar situações onde as pessoas ficam se degladiando por temas onde ninguém está interessado em convencer o outro pelas ideias, mas sim muitas vezes por aquela coisa mais agressiva. E isso não é saudável se nós pensarmos dentro de uma ótica cristã. Nós precisamos ser conciliadores, nós precisamos ser sempre a voz de apoio, uma voz, né? Bom, então, resumindo, eu não posso me estender nesse ponto, mas é importante também prepará-los para esse mundo. Outras coisas que devem ser trabalhadas no discipulado questões relacionadas à sexualidade, à identidade, né? Relacionada também às próprias, né, os males do mundo moderno. Como é que eles podem se preparar para enfrentar aí momentos às vezes desafiadores, como, por exemplo, as doenças da alma, né? Hoje nós temos aí um número muito crescente de jovens que lidam com depressão, lidam com ansiedade, né? Lidam inclusive, nós temos aí um crescente número de índice de suicídio entre jovens, adolescentes. É uma das idades onde esse tipo de morte é mais observado. Isso tem trazido realmente preocupação para nós que trabalhamos à frente desses grupos. Então, nós temos também que pensar em um dos currículos, isso é muito importante, em um dos currículos trabalhar a questão justamente, eu diria, do engajamento com a igreja, como é que você se entende enquanto alguém que precisa, dentro do contexto de igreja, viver missões, viver diaconia, dentro do contexto de igreja, você abraçar causas, abraçar ação social. Bom, resumindo, o interessante é, dentro da visão da sua igreja local, você sentar com esses líderes, com o seu pastor, né, com todo o pessoal que está, digamos assim, numa responsabilidade à frente do grupo de jovens ou de adolescentes, montar um programa bem legal, né, o que nós vamos trabalhar em cada trimestre, em cada ano, e diante disso aí você trabalhar com eles, então, esse processo de discipulado. Você pode seguir ou não um livro pronto de discipulado, você pode adotar ou não uma lição pronta, né? Nós temos várias igrejas que trabalham, por exemplo, a igreja que eu faço parte aqui, a IAD em Joinville, nós temos, por exemplo, revistas próprias para adolescentes, a própria CPAD, né, tem um currículo de revistas de discipulado bem interessantes que servem tanto para adolescentes, para jovens, para adultos, são revistas maravilhosas, também recomendo muito, 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 e assim tem outras também. Então, mas você também pode buscar um programa de discipulado por temas onde você mesmo monta a sua linha de abordagem. O importante é entender que no discipulado os jovens são acrescentados, os adolescentes são acrescentados. É no discipulado que eles se preparam para enfrentar o mundo, é no discipulado que eles caminham e vão muito mais além, muito mais longe, conquistam muito mais né, vitórias nesse mundo tão desafiador. É através do discipulado que o cristão, aos poucos, vai desenvolvendo a sua identidade cristã e vai sendo cada vez mais se tornando parecido com Cristo. Aquele crente que foi discipulado é o crente que tem uma base sólida, é o crente que sabe por que é crente, é o crente que sabe o porquê está ali e sabe que nesse mundo ele não é chamado para ser sal no saleiro, mas sim para ser sal e luz e levar a todas as pessoas as boas novas de salvação. Fica a dica. E qualquer sugestão nessa área, qualquer dúvida, qualquer pergunta, se você quer fazer mais alguma ponderação que talvez eu tenha deixado passar nessa fala introdutória, inicial sobre discipulado,
com jovens e adolescentes. Anota aí nos comentários e não esqueça, né? Curte esse vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Cada vez que você faz isso, o YouTube entende que esse canal é bênção na sua vida. Grande abraço e Deus abençoe.